Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, sou fonoaudióloga. Olá, eu sou a Bruna, sou fonoaudióloga também, e nós somos da FonoHub, Que é uma plataforma digital na área da fonoaudiologia, que dispõe de profissionais da área que tenham as especialidades e que possam atender todas as solicitações de pessoas que estão buscando tratamento especializado. E hoje nós temos aqui conosco a doutora Anaí D'Amico, que é uma convidada muito especial, que quer bater um papinho com a gente, né? Vamos fazer uma entrevista, mas é informal. Temos algumas perguntas para ela, Um bate-papo, um né? bate-papo, mas assim, é livre. A gente pode comentar, a gente vai conversando. E a gente quer trazer conteúdos que tragam mais questionamentos, interesse para todos vocês. Então, sintam-se à vontade para perguntar, para trazer sugestões de novos conteúdos, porque nós estamos aqui para poder interagir melhor com vocês e até trazer mais oportunidades de bate-papo com outras pessoas. Sim, atender a demanda, né? Exatamente. As dúvidas, né, que os pais têm ou para si. E a fonoaudiologia, ela tem muitas especialidades, tem muitas áreas, é uma gama grande. Tem, e eu só fiquei sabendo de tanto que eu aciono a FonoHub, gente. Toda dúvida que eu tenho, eu pergunto. É muito bom isso. Então a gente vai começar aqui conversando, né? A primeira pergunta que eu acho que interessa a todos é em relação à adesão ao tratamento dos pais, né? Em relação aos filhos, né? Na sua opinião, qual é a sua visão sobre a adesão dos pais no tratamento dos filhos? Seja na psicoterapia, na fonoterapia ou qualquer terapia, né, na área da saúde, que a gente sabe que precisa ter, né, essa implicação dos pais. É fundamental. É fundamental, Mariana, Bruna, porque tudo que é acolhido pela família já tem um outro efeito. Esse é o primeiro ponto, né? Se é um tratamento com adolescente, também é necessário a presença dos pais, o interesse, o acompanhamento, né? Porque eu estou falando do tratamento psicológico, né? Obviamente que o adolescente, quando ele apresenta qualquer problema, ele está com qualquer conflito que ele não consiga resolver, tem muito componente que é do que está acontecendo na família, o seio familiar, né? Então é muito importante a gente ter a participação da família. Eu chamo os pais, eu chamo amigos, eu chamo avós, né? Porque a gente fica sabendo só de um lado, que é o lado do adolescente. Então é preciso haver essa interação e esse acompanhamento. Quando se trata de um acompanhamento com crianças, então, porque eu não atendo crianças, mas seja em qualquer coisa, não só um tratamento psicológico, né? Num tratamento, por exemplo, de fono, né? Se os pais não acompanham ou não estimulam ou não entendem o tratamento, né? Os fonoaudiólogos também, como é que faz, né? Ele trabalha com a criança ali, mas ele tem que ter os pais continuando aquele tratamento dentro de casa. É a mesma coisa um conflito. Se ele tem um conflito com a mãe, ou está acontecendo alguma coisa com o irmão, ou na escola, é preciso que os pais acompanhem, senão não adianta, gente. Tem que ser um trabalho conjunto. Então é essencial. Nós, como fonoaudiólogas, lidamos com isso diariamente, não é, Bruna? Todos os dias, atendendo crianças, a gente vê o quanto que os pais, muitas vezes, não entendem qual que é o papel deles naquele processo, né? E é papel nosso, né, Anaí? Meio Orientar e trazer eles para junto, né, do tratamento. Sim, porque, veja, se o pai ou a mãe não entendem o trabalho de vocês, como não entendem o meu ou de qualquer profissional, ele não vai colaborar, inclusive, né? Falta, ou não dá as condições ideais, o dia a dia a gente atende em casa, ou não leva no consultório, perde o horário, ou deixa lá com outros irmãozinhos brincando junto de repente. Então pode acontecer tanta coisa. Às vezes acaba nem valorizando. Sim. Porque às vezes aí você precisava daquela ajuda dos pais, né, da colaboração.
E aí o caso não anda, o caso não vai pra frente e falar, esse fonoaudiólogo, esse psicólogo, Não é eficiente. tá sendo eficiente, tá demorando, enfim. E é porque acha também que vocês vão fazer um milagre. Que receita de bolo, né? Não é bem assim. É uma fantasia, né? Chega a ser uma fantasia, talvez, né? Então tem começo, meio e fim, né? Tem coisas que tem lição de casa, não tem? Tem, opa! Eu dou lição de casa, isso. Aí a gente vai checando, se conseguiu. Não, vamos lá de novo. Com vocês, eu não sei como é que funciona isso, mas acredito que tenha, né? Tem. Então os pais têm que continuar treinando uma determinada coisa, né? Eu acredito que tem que ser assim. Tem questões de exercícios, né? Mesmo para a parte de musculatura, atividades lúdicas, mas também tem essa questão deles serem participativos. Né? Deles Estarem por entenderem. dentro, né, do que tá acontecendo. Não só pra saber responder o que meu filho faz na terapia. Às vezes, É uma tríade, na verdade, né? É escola, fono e família. sim. Fono, ou psico, qualquer outro tratamento. Não, e a orientação dos pais, inclusive, assim, eu vejo muitos pais que falam com a criança, tu fica tudo errado, né? E reforça esse comportamento porque é bonitinho. Aí depois eu tenho que falar, mãe, então eu vou te indicar, eu indico pra fonoame, né? Mas entende, a gente precisa orientar mesmo os pais, porque não é criticar pai, não. A gente que, né, quando tem o primeiro filho, tudo é muito novo, a gente não tem bula pra seguir, então a gente vai fazendo o que acha que tá correto. Exatamente. Né? Por isso que tem que ter orientação. Por isso que a gente quer sempre estar abrindo esse espaço para trazer conteúdos para educar todos vocês, né? Exatamente, essa coisa de importante, muito importante. Como são importantes esses vídeos que levam a informação para você, coisas que você nem sonhava e às vezes, né? É bom você ficar sabendo, você fica sabendo num vídeo assim. Pois é. Muito bom. Bom, próxima pergunta agora. Como os conflitos familiares podem afetar a vida dos filhos, das crianças? Afeta totalmente, completamente. Nós somos produtos da nossa criação, já começa daí. Então, crianças que vivem em lares desestruturados, né, onde tem uma violência doméstica, nem se fale, né, relacionamentos abusivos, eles viram frutos também da violência, né, eles são atingidos por essa violência. Então, são crianças que crescem com medo, inseguras, autoestima super baixa, desenvolvem codependência, lares onde tem vícios, né, alcoolismo, que geram conflitos, separações. Então a criança vai ficando completamente comprometida no comportamento. Então a gente sempre fala da terapia familiar, né? Ou porque geralmente os pais levam a criança para fazer terapia ou o adolescente para fazer uma terapia e eles muitas vezes querem entender o papel deles naquela história toda, né? Aí tem que tratar a família inteira, né? Mas atinge totalmente. E nós, em fonoterapia, a gente percebe esses efeitos, né, no comportamento da criança, né, que está no ambiente. Na linguagem, no aprendizagem, Não só no comportamento. Às vezes uma criança que tá com atraso de linguagem ou tá com uma alteração de fala, muitas vezes pode ser decorrente de uma coisa emocional ali que às vezes ela acaba assistindo muitas brigas, ela acaba vendo muitos conflitos e assim pode. Você imagina a insegurança e o medo que essa criança tem. Porque lá tem que ser ninho, tem que ser um lugar de tranquilidade, da criança possa se desenvolver tranquilamente, se sentindo protegida. Num lar de brigas ou de traições, a mãe chorando, o pai indo embora, tudo, sabe, a experiência do abandono, da rejeição, tudo isso deixa uma marca muito profunda na criança e tem que trabalhar isso muito bem trabalhado em terapia. Em terapia e com os outros profissionais, né? Aí acaba uma equipe multidisciplinar. E acolher esses pais também, que também estão em sofrimento. Exato. Acaba todo mundo tendo... Porque não sabe, a gente nunca fica culpando ninguém. Essa é uma coisa que eu acho legal a gente esclarecer. Quando você vai buscar uma terapia, né, você não vai ser julgada, não existe isso, porque
dificilmente alguém detona a vida de um filho sem querer, né? Porque não está conseguindo lidar com os próprios conflitos. Ninguém faz isso deliberadamente. Então a gente orienta, né? Vamos começar daqui para frente, vamos melhorar o que está ruim, vamos fazer o trabalho em cima disso, melhorar essa autoestima, resolver os conflitos, né? Então a gente trabalha em cima disso. Então não é julgamento. Hoje em dia ainda bem que não temos aquela filosofia de que para procurar terapeuta tem que estar babando, tem que ser louco, não tem nada a ver, né? Você vai investir no autoconhecimento. Como é que você tem uma vida mais saudável emocionalmente, né? Para você viver melhor. Problemas de fala, gagueira, aprendizado, um monte de coisa que vocês lidam. Eu nem sei, é tanta coisa que a fonoaudiologia lida que eu nem sei tudo, né? Mas não tem mais aquela resistência. Os pais hoje em dia buscam mais, também tem mais informação, coisa que a gente não tinha tanto antigamente, né? Então, não é julgamento, é ajuda, né? E os casos de aprendizagem onde a criança ela precisa ter foco atencional, ela precisa ter o engajamento nas atividades que a gente propõe. Uma criança que está ferida emocionalmente, muitas vezes ela nem consegue se soltar. Sim, né? Então é papel nosso como terapeutas, né, fonoterapeutas, trabalhar em cima dessas questões junto com os psicólogos, né, e com a família. Então a gente percebe quanto é importante a gente ter esse cuidado. E como flui melhor. E como se percebe como flui diferente quando você trabalha comunicação, coordenação. O que a gente pode melhorar? Olha, trabalha esse lado. Ainda bem, né? Tá caminhando cada vez mais para esse lado, né? Com certeza. Muitos pais procuram a fonoterapia, né, buscando ajuda para nós fonoaudiólogos em relação aos hábitos orais, que seriam fazer uso de chupeta, mamadeira, chupar o dedo, né? E a gente vê que muitas vezes, acho que diria que a grande parte é por conta de questões emocionais. E aí existem esses momentos que a gente pensa, precisamos de ajuda de alguém, de algum outro profissional, né? E aí a gente quer perguntar para você, de que forma que a psicologia pode ajudar a contribuir a sanar, né, essas questões de hábitos orais? A gente vai investigar o que é que está acontecendo naquela família, né, na convivência, se está acontecendo alguma situação onde a criança esteja estressada, esteja amedrontada, às vezes entra na escola, tem uma mudança, separação da mãe, aquela coisa, né? Ou brigas em casa, presenciando qualquer coisa que esteja atingindo a criança. Então, tudo isso é investigado e aí a gente trabalha em cima disso. Né? Muitas crianças acabam tendo problema com a dentição, aquela coisa que aí a gente... Essa é a nossa preocupação, né? Sim. Aí a gente fala, olha, procura uma fono, vai ver isso direitinho, já vai procurar um ortodontista, enfim, existem esses cuidados práticos, né? Mas também eu presencio muitas situações em que as mães estão trabalhando, estão até aqui de coisa para fazer, não dá tempo de dar atenção para a criança. Sim. Então uma chupeta alivia, né? Como também não só chupeta, né? A gente vê dar celular para o filho, dar um tablet para o filho, tudo que ocupe aquela criança para que a mãe consiga fazer o que precisa fazer. Isso foi muito comum acontecer na pandemia, que a gente estava fechado dentro de casa, não tinha rota de fuga, as crianças... A gente tinha tecnologia, né, na pandemia. Nossa, eu nunca atendi tanto como na pandemia. Né, assim, atendimentos online. Nós também, né? Tanto que a FonoHub também, ela veio dessa demanda, né, de atendimento online, que a gente sabe que a gente abriu frentes que isso. Sim, e possibilitou pessoas que moram fora, né? Ou mesmo pessoas daqui, nós somos de São Paulo, que é um trânsito danado, então já facilitou muito, né? Porque é muito trânsito e tal, né? Então, tomar esse tipo de cuidados, né? Será que eu posso deixar para dar uma atenção, reservar um tempo para o meu filho, talvez chupar dedo, essa atitude toda da introspecção da criança seja uma carência, uma falta de atenção. Então, entender que tudo que a criança demonstra é uma coisa que ela está vivendo.
uma criança que está agressiva na escola, né? O que está acontecendo naquela casa, naquele lar que a criança reproduz, então, ou que ela esteja passando e os pais não sabem. Então, sempre ficar atento. Exatamente. A gente traz também reflexões acerca da infantilização, né? O quanto que os pais também gostam, porque é bonitinho, né? Vamos combinar que é bonitinho ver uma criança de chupeta mamadeira e às vezes eles não entendem também os prejuízos disso, né? Então, nós, enquanto fonoaudiólogas, a gente também traz esse tipo de reflexão, né? Vamos acompanhar o desenvolvimento real desta criança e não regredir o comportamento dela, né? O momento de tirar a chupeta, trabalhar isso com a criança, né? Dela tirar a chupeta, dela crescer, dela fazer uma transição para um copinho, né? E aí a gente consegue trabalhar bem melhor na parte do desenvolvimento emocional e ortodôntico, orofacial. Essa coisa, eu já tive um conhecimento de uma paciente, não foi minha direta, mas eu vi em supervisão, que a mãe, ela não desmamava, ela demorou muito tempo para desmamar no peito, e depois a chupeta, a mamadeira, porque era a última filha e ela tinha operado, ela não podia mais ter filho, então ela não aguentava ver a criança crescer e se independer dela. Olha, então você veja quantas coisas, quantas variáveis, quantos conflitos internos, e aí a gente acaba depositando isso na criança, né? Então é sempre ficar atento, sempre ficar de olho na criança e no próprio comportamento. Por isso que é importante fazer terapia, né? Porque às vezes essa coisa de, não só, é o que você falou, de não aguentar ver a criança ficar independente, mas significa que ela tá envelhecendo também. Perfeito, né? Então, perfeito. São conflitos internos mesmo. Sim, a minha filha ou meu filho ficando adulto significa que eu estou Exatamente. Importante, né? Nossa, Bom, a próxima não é bem uma pergunta, a gente queria saber de você, com tantos anos de experiência, né, até vendo muitos casos de família, né, participando ali, dando os conselhos, e também no seu consultório, enfim. Ali, em um apanhado geral, a gente queria saber um caso que te marcou muito. Nossa, são 40 anos de consultório, 19 no caso de família, então realmente tem muitos casos, muitos. Eu fico muito abalada com casos de abandono de filhos, com casos de relacionamentos abusivos, que é a minha grande bandeira, né? Mas como tem mais a ver com a área de vocês, né? De criança especial, né? Além de eu ter tido um irmão especial, é uma coisa que eu vivi na minha família, né? Meu irmão faleceu no ano de 2000, mas eu vivi na ACD, então eu presenciei muitas coisas e eu tive vários pacientes com paralisia cerebral, tenho um até hoje, né? Mas um caso que me marcou demais foi de uma mãe especial, porque para você ser mãe de um filho especial, você tem que ser uma mãe especial, né? E aí eu, junto com ela, tomei consciência total da solidão ao Tony raspando. Então, meu gatinho. Eu tomei consciência da solidão que tem numa mãe especial, né? Então, ela chegou com a queixa, né? Naquela ocasião, o pai tinha ido embora, né? Tinha abandonado o filho, quando ela descobriu que o filho era especial. E ela relatando tudo que ela passava sozinha, né? Não é todo mundo que pode contar com uma rede de apoio. Não tem rede de apoio. Salvo exceções, tem mulheres que contam com a mãe dela, né? Com a avó da criança, com um amigo ou outra que entenda, né? Mas geralmente tem pai que é parceiro, que tá lá, que vai junto, como foi o meu pai. Meus pais abraçaram a causa e sempre cuidaram muito do meu irmão. Né? Mas não é o habitual, o mais habitual, até por desconhecimento, né? E ela relatava muito essa solidão e a queixa, ela chegou no consultório porque tinha tido uma festa na escola dos amiguinhos lá do filho, né? A festa do pijama, e ele tinha o único que não tinha sido convidado. Eu fiquei tão abalada junto com ela,
né? Porque ela falou, olha, eu sei que ele não ia ser convidado. Eu sei, né? Mas, sabe, meu filho nunca vai ser normal, meu filho nunca vai ter uma vida normal. Então, a gente foi trabalhando aquela frustração, aquela constatação da realidade, né? E aquela criança, realmente, porque ele entendia, ele tinha entendimento. E as desculpas esfarrapadas que davam para ela nas festinhas, nunca convidavam e tal. Então foi um aprendizado, né? E geralmente essa mãe dá uma de durona, ela fala que tá tudo bem, e adoece, não tem como, né? Não tem como não adoecer, porque é uma carga muito grande. Então foi um caso que me marcou muito, muito, muito. Então eu acho que é bacana, sabe, a gente passar uma mensagem, né, da inclusão, porque a gente fala tanto de inclusão, mas a gente faz a inclusão, né? Então, você tem uma amiga, ou teu filho, tua filha, tem uma amiguinha na escola, uma coleguinha que tenha uma deficiência, né? Não feche os olhos para isso. Chama essa mãe para tomar um café na tua casa, leva a tua filha para brincar com essa criança, sabe? Se informe sobre a síndrome que ela tem, que quando a gente entende, a gente para de demonizar a doença, né? A gente se aproxima da criança, a gente se aproxima da mãe, do que a mãe passa, né? Isso é incluir, né? Isso é realmente praticar a inclusão. É parar de ter medo, é parar de fingir que aquilo não existe, botar para debaixo do tapete. São mulheres que precisam da ajuda da gente, né? Da nossa colaboração, do nosso apoio, acolhimento, amizade. Ela tem que entender que ela não está sozinha. Vamos criar esse filho junto com ela. Ninguém faz isso, né? Então eu acho que é muito legal. Não é, sabe, não é mimimi, não é papagaiada, não, gente. Experimenta que você vai ver como funciona e como essas mulheres vão se sentir acolhidas, apoiadas, porque muitas não têm nenhum, né? Então fica a dica, né, gente? Com certeza, com certeza. A gente quer pensar sempre em se colocar no lugar. A empatia, trabalhar a empatia, que é algo que a gente fala tanto nessa geração. Mas cadê as pessoas? Realmente tira a camisa. Não, você desce em elevador, a mulher com a criança com síndrome de Down, convida essa mulher para tomar um café na tua casa. Ninguém faz, a gente não faz. Eu não tenho tempo, eu não tenho isso. Isso, se joga na dor do outro, compra a briga. Isso é inclusão, né? Exatamente. E agora, pra gente finalizar, a gente queria saber de você algum caso que você tem indicado para fonoaudiologia. Eu já indiquei, na verdade, alguns, né? E, inclusive para fonoaudiologia, né? Mas eu indiquei, eu não atendo crianças, mas eu atendo os adultos, né? E eu tinha uma paciente que aí, no decorrer da terapia, né? Ela casou, ela teve uma filhinha e a menininha já estava com 2 anos e não falava. A menininha não, ela apontava, fazia mas não falava, né? E ela falou, mas o pediatra falou que ainda tá tranquilo, só 2 aninhos, né? E aí vocês vejam como é legal a gente fazer essas parcerias. Eu já sabia que os 2 aninhos já tinha que estar falando, né? Então eu falei, olha, vai consultar, veja bem, não espera aquilo, né? Se solidificar, talvez, numa coisa mais difícil de tratar. Então vá ver. E ela foi, a criança começou a falar de latinha. É muito legal, né? E geralmente as fonoaudiólogas que trabalham, né, nessa área são as da área de linguagem, né? Porque a fonoaudiologia tem 14 áreas hoje em dia, né? Passou por muitas, desenvolveu muito nos últimos 10 anos, 20 anos. E a gente tem hoje 14 especialidades. E para todos os casos onde existe um atraso no desenvolvimento da linguagem, a gente indica fonoaudiólogo de linguagem. E a FonoHub tem esses fonoaudiólogos nessas áreas, né? Então fica mais fácil, inclusive, para orientar. Nossa, e dá um alívio, sabe? Saber que, não, vai ter quem te atenda, quem entenda o que está acontecendo e te ajude, né? Já indiquei também para uma mãe que o filho estava com um atraso no desenvolvimento, estava com problema de aprendizagem, também deu tudo certo. Sim. E já encaminhei 2 também de gagueira, um adolescente e já um adulto, porque realmente isso abala completamente
o emocional, né? Ou, no caso, o adolescente não queria mais estudar, não queria saber de paquerar, não queria chegar em ninguém para falar porque ele ia gaguejar. Então, né? A gente sempre acha que, não, ele é tímido porque ele é gago. Não, né? Como ele tinha esse problema, ele desenvolveu a insegurança, obviamente, né? Insegurança, baixa autoestima, ficava muito nervoso porque as pessoas terminavam o que ele ia falar, ele ficava muito constrangido, aí não era aquilo que ele ia falar e davam risada, para falar no telefone era um martírio, né? Então, juntamente com todo o atendimento psicológico, ele fez o tratamento e funcionou muito bem. Eu uma fonoaudióloga de influência, né? Eu admiro a fonoaudiologia, eu sei que eu gostei muito. É uma área que somos suspeitas para falar, mas é realmente muito linda. É muito rica. E ela abraça muitas coisas, né? Muitas áreas. Sim. A gente pode ajudar tantas pessoas, você mesma, né? Eu indico bastante e aciono vocês bastante, porque aparece realmente muita dúvida. Você tem que cuidar da sua voz também, né? Como apresentadora, Sim. a gente tem que estar cuidando da voz, aí tem que buscar uma fonoaudióloga de voz para poder fazer um acompanhamento e garantir que o seu instrumento de trabalho fique ok. Verdade. Nossa, quando dá uma rouquidão, dá pânico. Nossa, posso imaginar. Não só porque você tá televisão, como para falar com o paciente, mas você faz. Como que faz? Fala muito, né? A voz é você um atendimento atrás do outro ali. E eu, naturalmente, eu sou uma matraca. Pra quem não me conhece fora da... Não, você é maravilhosa dentro da Maria. Você com certeza contribuiu bastante hoje com esse Muito bate-papo. obrigada pela presença, por topar essa entrevista, né? Imagina, um bate-papo super gostoso. Quando vocês precisarem de mim, né? E se eu precisar de vocês, eu quero convidá-las também, né? Eu quero esse bate-papo, vai passar também nas minhas redes sociais. Se vocês tiverem dúvidas, mandem, que aí a gente faz aí uma entrevista legal, um outro bate-papo para esclarecer as dúvidas de vocês, viu? E vocês estão de parabéns, muito obrigada. Tudo em cima e todo o futuro pela frente, eu vou ajudar muita gente ainda. Com certeza. Obrigada. Que a gente possa contribuir juntos, né? Que a gente possa trazer coisas que agreguem informações, que a gente possa sempre ter essa troca, porque é isso que vai fazer toda a diferença na vida das pessoas. Com né? certeza. A troca é muito importante. Com certeza. E inclusão, não vamos esquecer, hein? Com certeza.